Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de CSS, agora eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre cores em CSS, né? Então aqui eu criei uma página que eu tenho 3 elementos como conteúdo, então tem um título H1, um título H2 e um parágrafo, né? Então tenho esses três elementos de conteúdo dentro da minha página, né? E tenho aqui a importação do meu arquivo CSS externo. Então essa página HTML só tem conteúdos, né? E eu vou formatar esses 3 elementos agora através do CSS. Então eu tenho um bloco aqui para formatar o meu H1, né, o meu título H1, um bloco para formatar o meu título H2 e um bloco para formatar o meu parágrafo P, né? E em todos esses blocos, o que eu mudei em cada aspecto, né? Perdão, em cada um desses elementos? Eu mudei o aspecto color, né? Ou seja, a cor da fonte. Então o título H1 ele está assumindo a cor green, né? O título H2 eu coloquei aqui um código RGB em inteiro, tá? Já que eu vou explicar melhor o que é esse código, aqui não seria um azul, tá? E aqui eu usei um código RGB em hexadecimal, que aqui seria o vermelho, tá? Vamos rodar para a gente ver como que fica. Eu tenho aqui no meu editor esses códigos, né? Então tem aqui o meu HTML, né? Então tem aqui o elemento H1, H2, parágrafo, a importação e aqui o meu CSS com alterando o color, né? A propriedade color de todos esses elementos, né? Dos 3 elementos, do H1, do H2 e do P. Então H1, H2 e do P, alterando a cor de cada um, né? A cor da fonte de cada um desses elementos, tá? Para a gente rodar aqui, eu vou abrir aqui no meu navegador. Então tenho aqui, ó, o primeiro título eu mudei para verde, o segundo título, né, que é um título H2, um subtítulo, eu mudei para azul, e o parágrafo em vermelho, certo? Voltando aqui, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor como que eu trabalho com essa questão de cores. Então, nesse momento aqui, eu estou usando apenas uma única propriedade de CSS, que é a color, né, que muda a cor da fonte. Mas é importante a gente entender como que funcionam os valores de cores, porque a cor não é só para a fonte, né, que ela vai ser útil, né? A gente altera cores com CSS para várias situações, né, em várias situações. Por exemplo, eu posso mudar a cor de fundo, posso mudar a cor de uma borda, né? Então, sempre nesses casos, eu vou poder usar diferentes formas de definição de cor. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o nome da cor, green. Nesse segundo exemplo, eu tenho um código RGB com valores inteiros. E nesse terceiro exemplo aqui, eu tenho um código RGB com valores em hexadecimal. Como que funciona isso? Primeiramente, uma dica legal para você quando você quiser tentar achar uma cor, um tom que você queira, né, montar uma paleta de cores, é você vir no Google e digitar cores em HTML ou tabela de cores em HTML. Você vai encontrar uma infinidade de sites que já trazem uma tabela com todos os nomes e também os códigos em inteiro ou os códigos em hexadecimal das cores, né? Por exemplo, aqui eu abri alguns sites, ó, a gente pode ver todas as cores em vários tons, né? E aí você consegue ver o nome da cor, né? O código hexa e o código RGB em inteiro. Então você pode optar por qualquer uma dessas definições, tá? Então aqui, ó, dando sequência, eu tenho aqui esse outro site também, é uma outra forma de escolher. Cada site tem uma forma de dispor isso, né? Aqui nesse site eu posso clicar na cor e eu posso observar esse código hexa aqui na parte inferior do site. E eu tenho esse outro aqui também, ó, que também traz o nome das cores, né? O código em inteiro e o código em hexa, tá? Então é uma boa dica você vir no Google e pesquisar, tá? Como que funciona essa definição das cores? O nome da cor, né, vocês viram, cada cor tem um nome associado, então o nome não tem muito segredo, é você só procurar na tabelinha qual o nome lá do tom que você quer, tá? O RGB, também você vai, né, os códigos também você pode consultar a tabelinha, mas é interessante você saber que quando a gente usa o RGB, a gente está usando aqui uma combinação dessas 3 cores, né, do vermelho, do verde e do azul. O RGB ele é um padrão, né, de cor muito usado, né, por softwares, né? Então existem outros padrões, mas o RGB ele é talvez o mais usado aí pelos softwares. Então a partir do RGB nós conseguimos qualquer cor a partir da mistura do vermelho, do verde e do azul, tá? Então nesse caso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho 0 de vermelho, 0 de verde e 255, que é o valor máximo aqui de azul. Então, né, de red, green e blue, né, aqui no
O RGB seria o red, green, blue, né? Seria vermelho, verde e azul no inglês. Então, para eu fazer o azul, é só colocar 0 de vermelho, 0 de verde, eu tenho azul, né? A gente pode ver que para ter o amarelo aqui, de acordo com essa imagem, ó, eu tenho que colocar tudo de vermelho e tudo de verde, né? Ou à medida que eu vou dosando aqui esses valores, eu consigo uns tons mais amenos ou mais fortes, né? Então depende aí do tom que você procura, tá? Então, por exemplo, aqui o amarelo, eu precisava do vermelho e do verde, né? Então, a partir dessa mistura dessas três cores, nós conseguimos todas as outras cores. É assim que funciona o padrão RGB, tá? Quando eu uso aqui esse código hexa, ele é a mesma coisa que o RGB decimal, só que a diferença é que ele está disposto em hexa. Então aqui, ó, os dois primeiros pares de dígito são a quantidade de vermelho, aí aqui os dois outros dígitos é a quantidade de verde e os dois últimos dígitos é a quantidade de azul. O FF indica que eu estou colocando o máximo de vermelho e aqui eu estou colocando 0 de verde e 0 de azul. Então, essa cor do parágrafo, né, que foi aplicado no parágrafo, é o vermelho, né, que eu coloquei o máximo de vermelho e coloquei 0 das outras cores aqui da combinação. À medida que também que eu vou combinando aqui e aumentando os valores, eu tenho outros tons, tá? Mas não é legal você ficar quebrando a cabeça não, ficar procurando valores. O legal é você consultar as tabelas, que é muito mais fácil, tá? Quando eu uso esse código hexa, os valores aqui de cada dígito, eles vão de 0 a 9 e depois eles vão de A a F, tá? Então não é igual o decimal, que as casas vão de 0 a 9, né? Aqui vai de 0 a 9, só que também tem as letras, então vai de 0 a 9, depois de A a F. Então o maior valor possível em cada dígito aqui é o F, tá? E o menor é o 0. Então também funciona igual o valor inteiro aqui, também é RGB, né? Eu vou mesclando aqui as cores para chegar no resultado que eu quero, tá? Bom, pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês de cores, e na próxima aula a gente continua explorando aí mais recursos do CSS.